a celebração de hoje, o único dia alitúrgico do ano, ou seja, o dia em que não se celebra o santo sacrifício da missa, ela dá perfeita continuidade a exatamente o lugar onde nós terminamos ontem. Ontem, aquele gesto de Jesus, que se faz escravo no grupo onde ele era o mestre, lavando os pés dos discípulos, beijando os pés dos discípulos, uma função delegada ao escravo da casa. Pedro oferece resistência por entender isso, que Jesus é o mestre, e o mestre e Senhor ali não pode ser aquele que lava os pés dos discípulos. Jesus insiste com Pedro em lavar os pés, porque senão Pedro não poderia tomar parte com ele, e talvez só no final Pedro tenha entendido, quando Jesus diz: assim como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, o que significa estar pronto a fazer-se o menor ou morrer pelo outro. É isto que está significado naquele gesto de Jesus, e ainda melhor explicitado quando Jesus parte o pão e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. E depois ele divide, partilha, passa o cálice e diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Ali está sinalizado, da parte de Jesus, até onde tudo iria: a oferta do corpo e do sangue dele. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, por nós e pela nossa salvação, está intimamente relacionada à Eucaristia, o sacramento onde ele se dá como corpo e sangue para nosso alimento. No fim deste gesto, Jesus então, saindo daquele lugar, se dirige a passar a noite em oração no Monte das Oliveiras, chama os discípulos para que eles pudessem também orar e vigiar com eles. Os discípulos cochilam, não são capazes disso. E o texto de hoje e a celebração de hoje coincide exatamente aquele momento em que, depois da vigília da noite, como é sugerido às nossas comunidades, como a gente fez dentro das nossas possibilidades nesse tempo de pandemia, um pedaço na noite de ontem e um outro pedaço no dia de hoje, na manhã e no dia de hoje. Passado esse tempo, então, chegam os guardas e a turma toda para prender Jesus, levando o preso, iniciar o processo de Jesus, que nós acompanhamos hoje durante a leitura da Paixão, depois a condenação, todo o suplício, sofrimento de Jesus, coroação de espinhos, flagelo, tudo aquilo que a gente acompanha, até a morte de Jesus, que se dá quando Jesus, ali no alto da cruz, tem sede, pede água e lhe dão vinagre. E aí Jesus diz: está tudo consumado, e morre. Hoje é o único dia do ano em que se faz adoração à cruz. Vamos entender o significado desse gesto, que vai nos ajudar a compreender liturgicamente o que nós estamos celebrando e a própria liturgia da palavra. A igreja diz que hoje é o único dia do ano que a gente faz a genuflexão para a cruz. É o dia do ano em que, por exemplo, nós faríamos aquele beijo adorador da cruz. Não, mas o que nela se deu para a nossa salvação, que é a morte de Jesus. Como Jesus é o novo sacerdote e eterno e sumo sacerdote, sugerido até na segunda leitura de hoje, o altar deste novo sacrifício oferecido pelo novo sacerdote é a cruz. A cruz é o altar. Jesus é o sacerdote, o que oferece, mas é também ele a vítima, aquele que é oferecido.
semelhante ao que nós lemos ontem na primeira leitura da Páscoa dos judeus, em que há um sacrifício cruento. Cruento significa com derramamento de sangue. O cordeiro é imolado, dividido ali, partilhado na família. Da mesma forma, Jesus é o novo cordeiro imolado, a cruz é o novo altar do sacrifício, e a morte de Jesus é a morte da morte humana. É a inauguração de um projeto que, regado com a nossa confiança, no resto do dia de hoje e no dia de amanhã, o Sábado Santo, cuja espiritualidade é o dia do sepulcro. É o dia em que a gente vive os sepultados com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Então, regando com fé, nós ressuscitaremos com Cristo. Portanto, no dia de hoje, nós estamos em profunda comunhão com o Senhor que morre. E amanhã, com o Senhor sepultado. Mas tanto hoje quanto amanhã, trazemos conosco já uma certeza de ressurreição. Não terminará essa história e nem a nossa história na cruz dos nossos sofrimentos. No nosso caso especificamente, a gente vive além dos nossos particulares um comum, que é o tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Também não terminará no sepulcro, o nosso e o de tantos irmãos, inclusive, que caíram, que foram abatidos neste tempo de pandemia, mas a última palavra é a ressurreição. O Senhor ressuscitará. Convido a todos a abraçarmos então hoje essa comunhão. É um gesto adorador de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que passaste por mim. Obrigado por te fazeres menor, sendo Deus de Deus e luz da luz, para me oferecer salvação, derramando por mim um sangue que é o preço. Obrigado porque a semelhança da primeira leitura, no canto do servo sofredor, porque sendo justo, o Senhor justo morre e dá a sua vida pela vida de justos e injustos. O justo, pelo seu sangue, justificará uma multidão. Sugerido o texto do canto do servo sofredor na primeira.